E a OMC, a Organização Mundial do Comércio, onde são travadas as disputas comerciais entre países, perdeu poder e está paralisada. O governo americano vetou a indicação de novos juízes para substituir os que se aposentaram. E, com isso, a organização não pode intervir em guerras comerciais. Miriam Leitão está aqui para falar sobre esse assunto. Bom dia, Miriam. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Miriam. Miriam, essa decisão mostra a fragilidade da política externa brasileira? Mostra nesse momento, quer dizer, qual foi a defesa da política externa, a definição da política externa do governo Bolsonaro. Foi assim, olha, vamos fazer um alinhamento automático com os Estados Unidos. Recriou essa ideia do alinhamento automático. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, nós vamos seguir nessa trilha aí. E nesse caso da OMC, Chico, mostra claramente como é frágil, como é equivocada essa política, porque o Brasil precisa do multilateralismo, ele precisa da OMC funcionando perfeitamente, funcionando de uma forma a resolver nossos conflitos, ouvir nosso ponto de vista. Os Estados Unidos, principalmente no governo Trump, têm apostado muito no bilateralismo. Ele resolve diretamente com o seu parceiro, e ele é grande, forte, e aí ele impõe sua vontade. No multilateralismo, você tem a instituição a favor do país que não tem o mesmo poder de barganha. A OMC sempre foi um painel importante, um local importante para a defesa de várias controvérsias, inclusive a mais famosa delas foi com os Estados Unidos, o algodão. O Brasil passou por todas as etapas e acabou nessa corte de apelação ganhando tudo em relação aos Estados Unidos, e o Brasil precisou ser compensado pelo comércio injusto na área do algodão. Há vários outros casos assim. E a OMC é dirigida por um brasileiro, por um diplomata brasileiro, e sempre foi uma instituição na qual nós, brasileiros, participamos da formação, da definição de quais são as regras. Então, a gente sempre teve participação intensa, Ana Paula. O multilateralismo é bom para um país como nós. Os Estados Unidos preferem o bilateralismo, porque eles são os mais fortes. E, por exemplo, na questão do aço aqui no Brasil, se os Estados Unidos insistirem em voltar com a taxa sobre o nosso aço, qual é o impacto dessa decisão na OMC? Você pegou um bom ponto, porque o aço está aí, né? Ele está meio em cima de nós, mas não está definido ainda. Teve o Twitter do presidente Trump, mas não teve nada mais em relação a isso. Ainda não se confirmou essa sobretaxa. Então, nesse momento, os canais diplomáticos entre os dois países pode ser eficiente, mas se eles confirmarem essa sobretaxa, isso o Brasil tem que recorrer a quem? A OMC. Se enfraquece a OMC, nós ficamos sem voz e sem poder. A gente viu uma matéria importante do crescimento do Brasil na exportação de carne. O Brasil é o maior exportador de carne. Os Estados Unidos são nossos competidores em carne. Então, se tiver algum problema aí, a gente vai se queixar onde? Tem que se queixar na OMC. A soja, o Brasil acabou de passar os Estados Unidos como o maior exportador de soja. E os Estados Unidos, por causa da briga com a China, têm subsidiado demais a soja. Então, certamente, isso aí pode criar problema no futuro. Onde é que a gente tem que resolver? Na OMC. Então, para nós, o importante é ter uma OMC forte. Para os Estados Unidos, é ter uma OMC fraca. Então, nesse momento, Brasil e Estados Unidos têm interesses totalmente divergentes. Verdade. Assim é a diplomacia. Obrigada, Miriam. Até mais. Obrigado.